que se alguém demora muito para te dizer sim, né, quando você está numa negociação, Certo. é porque ele prefere não dizer não na sua frente. Primeiro você tem que entender como funciona e achar um equilíbrio de como se portar nesse meio onde você está. Esse é o Contra-Cheque, o canal que fala sobre comportamento no seu trabalho. E você, como tem se comportado? Olá pessoal, para você que acompanha aí começando mais um Contra-Cheque, hoje o assunto, vamos falar de culturas diferentes do trabalho, a cultura brasileira contra a cultura estrangeira. Quem aí já trabalhou com pessoas vindas de outros países, né, pode entender melhor essa experiência. Temos aqui pessoas que já trabalharam com pessoas que vieram de outros países. E aí pessoal, como é que é essa convivência aí no ambiente de trabalho? É muito diferente? Tem que ter um jogo de cintura? Como é que funciona? Eu acho que né? É diferente. A questão cultural ela é muito gritante, né? Você sabe que esse choque cultural na vida pessoal ela já existe um cuidado para se tomar. Imagina na profissional, né? E aí você consegue entender assim que existe vários pontos que divergem dos nossos. E aí é uma questão de adaptação, né? Quando se fala, por exemplo, no mesmo departamento, né? Se tem um europeu no seu trabalho, né? E se tem um asiático também no mesmo departamento, se tem alguém que é mais da parte sul do trópico, assim, que é um latino, por exemplo, é um outro jeito de lidar, né? Eu acho que tem que ver se está todo mundo falando a mesma língua numa questão mais profissional, porque se falar a mesma língua na questão cultural, nem sempre dá certo, né? Eu acho por causa disso daí. Eu já ouvi falar que, você falou de latino, né? Tem muita gente que acha, não, a pessoa é latina, então se entende muito bem com os brasileiros. Acho que até se aproxima um pouco mais, mas, cara, tem muito diferenças diferente, assim. Muito diferente. Eu já tive chefe mexicano e foi assim, eu vejo que é difícil tanto pra ele quanto pra equipe. Tem um cuidado, né? Peraí, deixa eu ver até onde, né? Não se tem acostumar, porque assim, tem muito, principalmente, né, falando do México, tem muito mexicano que até a forma do cara trabalhar se aproxima muito, por exemplo, com um americano. Que é aquele negócio mais direto, né? Mais. Direto ao ponto. Às vezes o Ricardo me entregou um negócio, um trabalho, aí eu vou e falo, até olha, esse trabalho tá ruim. De jeitinho, né? O brasileiro é cheio de rodeios pra chegar num ponto. Exato. Ricardo, o trabalho tá ruim. Aí falo muito que o cara vai pensar, nossa, então quer dizer que ele me acha ruim? Ele acha que eu sou um profissional horroroso? Não é isso. Porque o brasileiro tá acostumado com o quê? O trabalho tava ruim. A gente precisa conversar, você trabalha muito bem, blá blá blá, sabe aquele dá um incentivo e depois no final dá uma cacetada, né? Então tem todo um jeitinho brasileiro de você chegar e chamar atenção. Já europeu e americano, e eu acho que o mexicano por uma questão de convivência, até por proximidade, né, quando é direto demais o brasileiro não está acostumado, já leva pro pessoal, leva pro coração. Eu cheguei a ver uma reportagem até falando que para negócio, né, no trabalho, o brasileiro tem muita dificuldade, por exemplo, numa negociação, em falar não. Aí tem algumas coisas. Eu vi até acho que na época que saiu aqui, na revista Época, já tem um tempinho, aliás, nem sei se a revista Época existe, Existe. Eu não leio e não tô nem aí, não vou ler. Mas assim, eu não tenho tempo. Então é difícil aí, né, pro meio de comunicação. Essa matéria em especial, assim, ela entrevista um paquistanês. Que eu não vou repetir o nome dele aqui também, porque eu não me importo e tá difícil de ler. Mas um paquistanês que ele veio trabalhar acho que num banco aqui, e aí ele falou, olha, nos Estados Unidos é tudo muito sobre a empresa, e aí brasileiro gosta de falar sobre a vida pessoal. Ele falou no começo, ele estranhou, mas ele falou que numa negociação, eu percebi que se alguém demora muito para te dizer sim, né, quando você tá numa negociação, é porque ele prefere não dizer não na sua frente. Então, assim, se a negociação está frustrada, ele simplesmente vai falar, não, a gente vai ver amanhã, tal. Então, assim, a gente pensa, é difícil também para uma pessoa, para um estrangeiro, se acostumar a isso, né? Porque acho que o cara pensa, por que o cara não me disse não, simplesmente, entendeu? Por que ele tá me enrolando, né? Só que ele não quer. Exato. O que é interessante, eu tive um chefe espanhol. Era bem difícil desvendar o cara, né? Porque eu acho que a nossa cultura, ou a cultura
empresarial ou profissional no geral, a gente tem essa coisa de tentar entender o outro antes de abordar para algo, né? Dificilmente, como vocês falaram, essa coisa de ser direto, chegar e falar na lata, não é uma coisa muito nossa, Não né? é nada, não. A gente tenta uma abordagem, deixa eu ver se é o momento ideal e tal, e era muito difícil desvendar esse cara, né? Ele é um cara muito fechado, então você não sabia, e era sempre Não assim, sabia ler mas, o cara, né? mas aí ele brincava e voltava pro estado que estava antes, e então você fala, poxa, Qual é que e é do aí, cara, qual né? é que é, né? Eu lembro um dia que foi bem engraçado que ele chegou com uma missão pra gente, que ele era torcedor do Real Madrid, e ele queria ver Real Madrid e Barcelona. E a nossa missão foi tentar focar, né, achar o canal na TV e que estava passando o Real Madrid e Barcelona no caso, Maravilhoso né? esse trabalho, né? E Queria é muito entregar meu louco. currículo. Sim, né? a Não, e é muito louco, porque pra mim foi uma junção das coisas, né? Um espanhol que era difícil desvendar no dia a dia, mas o cara chega e pede pra você Achar o ligar canal no do canal onde tá jogando Algo Real totalmente Madrid informal, e descontraído. Barcelona. Se fosse Corinthians e Palmeiras, Aham. seria uma coisa totalmente, talvez, normal pra nós, né? Mas Real Madrid e Barcelona, então foi uma coisa muito brasileira, assim, pra mim, né? Negócio de Copa do Que Mundo, partiu vamos parar dele, pra né? ver o jogo, sabe? Essa coisa de... Então foi bem legal, eu lembro desse dia, E assim. ele poderia falar algo totalmente contrário, né? Ou ser super seco, chegar e dar uma diretriz mais mal educada, não sei o quê. Não, ele foi falar do jogo. Aí é difícil você Não, ver e quando pessoas ele assim chamou, nunca ninguém imaginava que era pra isso. Aham. A Você gente falou, "Pô, lá vem sabia, bomba", a não gente sei. sabia que o Real Madrid e o Barcelona iam jogar nesse dia, porque quem acompanha minimamente futebol, esse é um dia que as pessoas vão assistir o jogo, por se tratar de um clássico muito grande, né? E duas seleções e tal. Mas a gente nunca imaginou que a gente ia ter a chance de ver com o aval do presidente da empresa. Olha que incrível, né? Será que Muito foi ele legal. ficando um pouquinho mais brasileiro também? Então, Pode é ser. que tá. A gente abrasileirou o espanhol. né? Mas vocês acham que a pessoa, o estrangeiro, ele deve se adaptar mais à cultura local e ao comportamento local? Ou ao contrário? Principalmente quando a gente fala em chefia, né? Sim. Porque assim, será que a equipe deve, não, ó, o chefe gosta de futebol, não gosta de futebol, ele não gosta que fale da vida pessoal, então mesmo que a gente esteja no Brasil, que o brasileiro tem a mania, né, tem o costume de falar mais da vida pessoal, a equipe já vai se moldar e falar, não, cara, o cara não gosta, então eu não vou falar, ou não. Ou assim, o cara tá no Brasil, não, ele vai ter que falar assim da vida pessoal dele e vai ter que mudar o jeito dele porque ele tá num país que todo mundo faz isso. Eu acho que primeiro você tem que entender como funciona e achar um equilíbrio de como se portar nesse meio onde você está. Eu acho que não funciona nós irmos para os Estados Unidos, trabalhar numa empresa americana e tem toda aquela cultura e a gente Quebrar isso. não no... Como é que eu vou me explicar aqui? Como é que eu vou explicar? Não que a gente tem que mudar o jeito que a gente age no trabalho, mas o mínimo que você tem que fazer é entender como aquilo funciona. Até às vezes pra Você tem saúde que da própria entender equipe. o ambiente onde você tá e saber como se expressar dentro desse ambiente. Senão não funciona. Porque Não adianta você querer impor a forma como você é aqui, a forma como você é como pessoa, essa coisa mais aberta do brasileiro que a gente colocou. E a cultura empresarial e do país e da empresa não funciona desse jeito, você não vai ser nem entendido. Mas eu concordo sabe? com você, mas acho que acaba tendo uma tendência de ter mudança em ambos os lados, né? Muda um pouquinho a equipe, muda um pouquinho o líder, não é? O líder estrangeiro. Eu acho que uma vai afetar o outro de uma maneira ou de outra, não tem como você fugir. Um vai passar um pouco da cultura dele pra você vai passar um pouco da sua pra ele. Sim, porque senão não funciona. Tem que ver quem tá mais aberto a receber isso de boa, né? Numa boa, e também tem que ver essa questão de até onde isso pode ser bom ou ruim pro time também. Porque a gente tá falando assim, até onde é bom ou ruim essa interação no mundo profissional. Sim. Né? Agora, se for sair para um happy hour alguma coisa, aí a gente não sabe. Né? A gente não sabe, porque quando você está trabalhando, você ainda tem um pouco de bom senso ali, você tem um pouco mais de concentração no que você está fazendo. E aí você acaba sendo mais maleável. E é muito louco porque tem uma diferença de encarar o trabalho também. Como essas pessoas encaram o trabalho. Lembro que uma chefe minha passou a experiência, a impressão de um dinamarquês sobre o trabalho no Brasil, de como a gente encarava o trabalho, né? E ele achava que nós todos éramos loucos,
Simplesmente assim. Porque ele falou, vocês trabalham de terno e gravata, 8 horas por dia, num país em que em média faz 30 graus. Isso não faz sentido. E vocês vivem quando? Né? Entendi. Vocês trabalham, ficam mais na empresa do que na casa de vocês e vocês querem bons resultados. E ainda são felizes? Né? Como? E como? Então é muito louco isso, e isso daria um outro vídeo. Daria outro vídeo. Como as diferentes culturas encaram o trabalho. Exatamente. Acho que pode dar outro vídeo mesmo. Pode dar outro Pode vídeo. dar outro vídeo. E vai fazer outro vídeo. Sim. Exatamente. E vai dar outro vídeo porque esse acabou. Esse já é. Esse acabou o nosso tempo por hoje. Então, eu quero saber aí o que você acha sobre isso, né? Você trabalhou com alguém de outro país? Deixa aí nos comentários, né? Nas nossas redes sociais também. Vai lá, a gente quer saber a sua opinião. Dê aí seu feedback. E voltamos aí na próxima semana. Valeu, gente! Tchau!